Você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Sim. Qual o problema? A minha família são de alemães e italianos. Fala, seus mal diagramados. No Brasil você pode defender todos os ideais nazistas e ainda assim não ser considerado simpático ao regime alemão se tiver algumas ressalvas ao Adolfinho. Afinal, qual adulto nunca ouviu a tradicional conversa sobre não concordar com tudo que Hitler pregou, mas que seria inegável que houve um avanço econômico naquele período, não é mesmo? Geralmente isso sai da boca da mesma pessoa que tem um quadro com um homem de bigode na sala, mas que diz para as visitas que é um retrato do Charles Chaplin. O fato do Mein Kampf dividir um espaço com a Bíblia Sagrada no altar doméstico é um mero detalhe. Mas não, ele não é nazista. Isso é um exagero. É só uma nova cepa da mesma doença que pode se tornar conhecida também como trumpismo, fascismo e bolsonarismo, dependendo do país em que você infelizmente nasceu. E parece que só agora se notou no Brasil que o governo do atual presidente segue uma linha ideológica evidentemente baseada em pilares muito semelhantes, como sexismo, xenofobia, perseguição aos opositores e islamofobia. Esse governo só não é antissemita porque na base dele tem muito neopentec que ostenta a bandeirinha de Israel como fetiche teológico freestyle, mas saem os judeus como inimigos e entram os povos originários como substitutos na perseguição. Aliás, até mesmo parte dos judeus, e eu digo parte por justiça e por não ter como provar se foi maioria ou minoria, se recusou a aceitar as evidências claríssimas dessa associação. Ou, dependendo do judeu, nem sequer ligou mesmo, porque safado que admira os mesmos métodos de opressão dos quais já foi vítima, existe em qualquer recorte populacional, já diria Paulo Freire. Já a mídia nacional, ao contrário de veículos estrangeiros, sempre se recusou a classificar o governo de Jair como de extrema direita. Precisou o presidente e a Bia Kicis tirarem foto com uma política alemã do partido nazi para a ficha cair para alguns. Poxa, não é que esse governo tem admiração pelos neonazistas espalhados pelo mundo mesmo? Que coisa surpreendente. A foto em questão é uma imagem que a deputada e presidente da Comissão de Constituição e Justiça aparece ao lado de ninguém menos que Beatriz von Storch, vice-presidente do partido AfD, Alternative for Deutschland, alternativa para a Alemanha. Neta do ministro de Finanças do Hitler, Lutz von Krosigk, um dos maiores entusiastas do regime e espécie de Paulo Guedes menos burro, ela defende pautas como expulsar os 4 milhões de muçulmanos que vivem na Alemanha e o que também pregava o nazismo oficial, defesa abstrata dos valores familiares, cristãos e a cultura nacional. E até foi exatamente esses os termos que Eduardo Bolsonaro utilizou para elogiar a amiga gringa no Twitter, tamanha a identificação com as pautas. Mas é de hoje que Jair tem elos com esses grupos da extrema-direita nacional e mundial? Mas nem de longe. João Filho, do Intercept, resgatou diversas ligações do presidente com supremacistas raciais e fascistas do mundo todo. Por exemplo, David Duke, da KKK, chegou a comentar em uma entrevista que Jair soava como eles e que se parecia com qualquer homem branco da Europa ou Estados Unidos. Não tenho provas, mas tenho convicções que o excrementíssimo aceitou isso como elogio. Afinal, ele mesmo inventou uma história de que teria um bisavô que foi soldado de Hitler durante uma entrevista a Rafael Cortez no CQC. Você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Qual o problema? A minha família são de alemães e italianos. Essa mentira deve ter sido contada para tentar agradar os neonazis que faziam manifestações favoráveis ao então deputado no vão do MASP aqui em São Paulo em 2011. Isso porque Karl Heinz, que é o bisavô do Bolsonaro, até nasceu mesmo em Hamburgo, na Alemanha, mas veio criança para o Brasil e se lutou no exército nazista, provavelmente o fez com uma idade avançada e já apresentando um quadro de pré-diabetes. Mas é até improvável, já que documentos históricos apontam que ele era abolicionista. Ou seja, até para falar dos antepassados, o presidente cria uma mamadeira de
E por último, é inesquecível aquele episódio em que o Jair troca correspondências com o nazista mineiro Antônio Perê, que foi condenado pela justiça por enforcar um morador de rua e gravar o ato. O que um político, do campo que for, tem para conversar com um sujeito assim? Se a carta não foi uma nota de repúdio, mesmo que fraquinha como aquelas do Rodrigo Maia, não há defesa que caiba nesse episódio. Sobre a Bia Kicis, se já não bastasse todo o inferno que é viver 4 anos neste governo, ela ainda preside a mais importante comissão da Câmara. E tem sido até bastante competente para acelerar a boiada que pode passar daqui até o fim de 2022. Até agora, o projeto mais escandaloso aprovado na gestão dela é a PL 490, que considera reconfigurar as políticas de proteção ambiental, demarcação de terra e proteção indígena. Ou seja, tal como na Alemanha nazista, por aqui estão também tentando dizimar um povo inteiro, fazendo massacres de forma mais maquiadas. Como disse o sociólogo judeu da UFRJ, Michel German, as entidades judaicas não podem ficar em silêncio depois da visita da representante mais extremista do partido de extrema-direita da Alemanha. Isso mostraria que eles têm lado e que o que os incomoda não é o neonazismo. Agora, sobre o presidente, é difícil apontar como coincidência quando tudo converge para o mesmo caminho e provavelmente para o mesmo fim, e isso se a gente tiver sorte. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, nós seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que o Bolsonaro poderia ser um candidato moderado ao vencer as eleições, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.